E após ser vítima de um sequestro e ex-vice-presidente da Natura, Marcelo Cardoso se transformou e lidera hoje um programa internacional em consultoria e facilitação. O empresário está lançando o livro Gestão Integral, Consciência e Complexidade nas Organizações. Para entendermos melhor, vamos conversar com ele ao vivo. Bom dia. Marcelo, a gente está com uma dificuldade de te ouvir. Eu não sei se o teu microfone está fechado. É o William Travassos falando. Vamos testar de novo? Você pode fazer Opa, desculpa. Opa, não, lá. Imagina, William. Que isso, por favor. Agora sim, Lívia. Agora acho que foi, desculpa. Foi sim. Bom, vamos retomar, né? Nós estamos falando sobre o livro que você acaba de lançar, que é o Gestão Integral, Consciência e Complexidade nas Organizações, sobre o que é o livro, os ensinamentos, mas principalmente houve um ponto de virada na sua vida, não é mesmo? Acho que você mencionou o sequestro e, na realidade, eu passei por eu comecei a trabalhar super cedo, tenho uma carreira executiva longa e foi quando eu estava como presidente do Hopi Hari, fui responsável pela construção e operação dos primeiros anos do parque e ao mesmo tempo que estava trabalhando intensamente, eu estava já no processo de um trabalho mais terapêutico, de busca de sentido de vida. E às vezes a vida arremessa a gente em situações muito complexas, né? São João da Cruz falava que a gente vive às vezes a noite escura da alma, né? E eu estava muito empolgado em transformar o Hopi Hari numa experiência de educação com entretenimento e bastante empolgado. Eu tinha me separado também, estava vivenciando o desafio da separação com filhos pequenos e aí veio o ano de 2002. E no ano de 2002, em fevereiro, a minha ex-esposa levou meus filhos de volta para Porto Alegre, então eu tive que me separar de novo dos meus filhos. Em maio, fui sequestrado, fiquei 2 dias em cativeiro, pagar resgate. Em novembro, eu fui demitido do parque. Então, às vezes, a vida cria essas tempestades perfeitas. Algumas pessoas sucumbem, né? E outras pessoas olham isso como uma oportunidade de aprofundar a reflexão, e foi o que eu fiz. Com essa pergunta, o que eu queria fazer da minha vida, que significado eu queria dar para a minha vida, e veio essa intenção de trabalhar para trazer mais consciência para as empresas e para as organizações e para a relação das pessoas com o trabalho. E aí eu faço essa mudança de vida e o livro, de alguma forma, fala desses últimos 20 anos, né? Isso foi em 2002. Então, mais ou menos quase 20 anos, em que aí eu tive algumas posições como executivo, como presidente da LHH, vice-presidente da Natura e do Fleury, e nos últimos 5 anos com a minha empresa. Marcelo, então a gente tem um executivo que viaja o mundo depois de todas essas rupturas, né? E vai buscar algo para além daquilo que a razão explica, né? Vai buscar o seu interior. O que a gente observa no momento corporativo, até porque nós estamos vivendo um momento de retomada da economia, com 14 milhões de desempregados, com muita gente que fechou o seu comércio, e é hora de se reinventar e entender aquele espaço que você está trabalhando. Eu fiz essa introdução porque, pelo que eu entendi na sua narrativa, os problemas eles começam quando a criança é educada. Lá no início, né? Quando a gente recebe algumas informações e a gente acredita nessas informações, elas acabam limitando o nosso desempenho profissional. Então, a maior dificuldade é se entender e trabalhar esses paradigmas ou essas falsas verdades que nos dizem? Esse ponto que você está levantando, se tem um desastre na sociedade, é o desastre da gente não educar os nossos filhos e na realidade, a gente mais traumatiza as crianças do que criar filhos que tenham uma construção segura e uma narrativa de potencial, e essa narrativa de potencial não no sentido egoísta, mas no sentido de como é que as crianças podem criar um processo de aprendizagem onde elas sirvam um bem comum, um bem maior, né? Né, tem várias evidências em psicologia que, né, a ideia do ego, a construção da nossa personalidade se dá pela narrativa que a gente constrói da gente mesmo, né? E essas narrativas muitas vezes são limitadas. E, via de regra, a narrativa mais limitada, e a gente está vivendo isso no mundo inteiro e no Brasil, as narrativas mais limitadoras são aquelas que colocam a responsabilidade do que acontece com a gente fora da gente.
Então, quando a gente atribui os desafios que a gente tem ao parceiro que está do lado, ao chefe, à sociedade, ao governo, de alguma forma isso cria uma tranquilidade emocional, porém tira força, né? Então, acho que esse teu ponto é fundamental e talvez a grande transformação que a gente precisa na sociedade é a gente vocacionar a sociedade para formar seres humanos maduros e adultos que coloquem a sua vida a serviço do bem comum. Marcelo, e como o William mesmo disse, a pandemia obrigou muitas pessoas a se reinventarem e muitas outras ressignificaram aquilo que elas querem fazer com o tempo delas, os objetivos de vida, o famoso propósito. De alguma forma, o seu livro, o seu conteúdo, aquilo que você trabalha hoje, ajuda as pessoas a se encontrarem nesse caminho em que muitos estão procurando? Essa pergunta é ótima, porque, na verdade, a base da minha reflexão lá em 2002 foi dar um sentido e um propósito para a minha vida. Há 20 anos atrás, falar disso nas organizações era quase me leve ao seu mestre, do que você está falando, abraçar a árvore. E 20 anos depois tem muita evidência de que a principal motivação das pessoas na sua relação com o trabalho é dar significado e trabalhar por um propósito, né? O William estava falando que a economia está retomando. A economia está retomando, mas é pouco provável que o trabalho, a relação das pessoas com o trabalho vai ser a mesma. E aqui, obviamente, a gente está falando para muita gente, então, a gente mesmo falou, a gente tem 14 milhões de desempregados, mas talvez o número entre desempregados, desalentados e pessoas com subemprego chega perto de 30 milhões no Brasil. Ao mesmo tempo, as pessoas trabalhando com mais posições de liderança estão questionando muito se faz sentido 7 dias por semana, a quantidade de horas e a dedicação. E a pandemia só acelerou isso, né? No começo todo mundo celebrou o home office e agora está ficando claro que as fronteiras, né? A gente trouxe a empresa para dentro de casa, a escola dos filhos para dentro de casa. Então, eu percebo aqui com os meus clientes e nas reflexões que as pessoas estão questionando muito e o principal questionamento se dá a partir do significado. E o livro, de alguma forma, ele aborda essa ideia de como a empresa pode ser um lugar para ser humano. Nos últimos 100 anos, a gestão foi sendo cada vez mais criar aspectos de engenharia e de produtividade para dentro das organizações. Não é à toa que a área que cuida de pessoas nas empresas chama-se recursos humanos, porque é olhar para a pessoa como um recurso e até a linguagem toda é em torno disso. E acho que o livro fala muito de o que significa gestão no século XXI, onde a empresa é um lugar para ser humano. Ser humano que, de alguma forma, quer dar significado, tem propósito, tem as suas questões, as suas imperfeições, e é com essas imperfeições que a gente olha para o nosso trabalho. Tem aspectos físicos, emocionais, mentais, e a gente quer tudo, e as empresas precisam do ser humano inteiro, e não só do recurso. E, ao mesmo tempo, como a gente se relaciona, a gente fala bastante além do aspecto individual, o aspecto de construção de um ambiente de segurança psicológica. O pior lugar para você estar numa empresa é quando você não se sente seguro, quando tem assédio por parte do chefe, quando você sente que se você der a sua opinião, você corre risco de ser excluído do grupo. Então, e tem muita evidência hoje, e o livro fala bastante disso, sobre como criar ambientes de segurança psicológica. E fazer com que as empresas sejam menos um lugar de planejamento e controle e mais um lugar como uma escola, de onde o processo de adaptação e aprendizagem seja permanente. Marcelo, eu conversei com uma infectologista, ela falou assim, William, existe algo de muito mágico para as pessoas que contraem Covid. É claro que é uma doença que tem uma letalidade, mas ela isola o ser humano, ela faz com que ele repense a vida dele. Isso aconteceu com muita gente. Essa coisa de expandir a consciência e entender que você faz parte de um todo, que o presidente da Jovem Pan, ele está ligado a mim, apresentando o jornal, como uma pessoa que está aqui no câmera, como o Twitter. Essa consciência de que nós fazemos parte de um todo, é isso que vai trazer a força necessária para a gente se reinventar no pós-pandemia? Eu acho que tem um paradoxo bem interessante aí, que é à medida que a gente vai amadurecendo, o que nos dá a capacidade de perceber que a gente faz parte do todo é ter capacidade de nos entender como inteiros
e como únicos, porque, como você mesmo falou anteriormente, como o nosso processo de educação e de formação, ele tem várias questões que vão fazendo a gente, a maioria dos seres humanos tem uma imaturidade emocional de não se sentir inteiro, de precisar do outro, de precisar de reconhecimento externo e de eventos externos. Então, a capacidade de me perceber interdependente em relação, de perceber que eu não estou separado, apesar do vídeo, a gente faz parte de um todo, e no fim tem a biosfera toda e o planeta, e não tem nada que viva e que exista que não está em interdependência. O grande paradoxo para ir para este lugar, eu preciso amadurecer como indivíduo. É só o meu processo de amadurecimento como indivíduo que me faz transbordar para ter essa relação com todo. E esse é o combustível necessário para a gente transcender o momento que a gente vive como indivíduos, como comunidade, como sociedade, como país, como planeta. E mais do que saber que a gente é interdependente, porque intelectualmente eu até entendo isso, mas a gente precisa vivenciar isso, né? Como você mesmo falou, como é que o presidente da Jovem Pan entende essa interdependência, como é que como é que você, a gente se coloca em relação, vulnerável para estar em relação. É deste lugar de se colocar vulnerável e estar em relação que surgem o tecido social e o esforço coletivo que pode contribuir para a transformação da sociedade. Nós conversamos com o Marcelo Cardoso, empresário e autor do livro Gestão Integral, Consciência e Complexidade nas Organizações. Marcelo, muito obrigada. Uma conversa muito inspiradora e importante. Tenha um ótimo domingo. Bom domingo, Marcelo. Obrigado pela oportunidade.